Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso do Thomas McKendrick. Antes de começar, é claro, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre vampirismo, canibalismo e suicídio. Então, se você tem gatilho com alguma dessas coisas, toma cuidado. Sabe aqueles casos que fazem você ficar... Esse caso é um deles. Por que uma pessoa pensaria numa coisa dessas? Esse caso é um desses. Vamos começar então. Thomas McKendrick e Allen Menzies se conheceram aos 4 anos de idade e se tornaram melhores amigos. Quando cresceram, os dois começaram a notar como eram diferentes, mas a amizade deles nunca diminuiu. O Thomas era muito gentil, inteligente, atencioso, porém o Allen, ele tinha um pequeno transtorno de personalidade. Eu não tô dizendo que ele não era inteligente, que ele não era atencioso, que ele não era uma pessoa gentil, mas ele tinha um pequeno transtorno de personalidade que o tornava muito violento, um pouco manipulador e às vezes apático. Às vezes ele não percebia que machucava ou que magoava as pessoas ao seu redor. Mesmo com essas diferenças, os dois rapazes se davam super bem. Eles criaram um hábito de jogar videogame juntos toda semana e era algo com o qual os dois podiam contar. Era tipo, mesmo quando as coisas estavam ruins, mesmo quando algum deles não estava se dando bem na escola ou alguma coisa assim, eles sabiam que em algum momento daquela semana eles iam se ver, iam jogar videogame juntos, iam conversar e tudo estaria bem. Eles tinham esse tipo de amizade, sabe? Essa amizade que nunca muda. Pois é. Nessa época, por volta de 2002, os dois rapazes estavam desempregados. Eu acho que eles já tinham terminado o colégio, então eles estavam desempregados e passavam muito tempo jogando videogame juntos ou assistindo filmes. Em fevereiro de 2002, o Thomas alugou uma fita para eles assistirem juntos. Ele alugou uma fita cassete para eles assistirem juntos. E o filme que ele alugou foi Queen of the Damned, ou A Rainha dos Condenados, em português. Um vampiro chamado Lestat resolve cantar numa banda e ele diz no filme que foi transformado por um vampiro que foi transformado pela primeira vampira de toda, a Rainha dos Condenados, chamada Akasha. Quando o Alan viu esse filme, ele achou incrível, genial, fascinante. Meu Deus, que história mais maravilhosa. Ele se sentiu assim representado. Era como se ele tivesse encontrado uma nova religião. Ele ficou obcecado com o filme. Ele o assistiu mais de 100 vezes naquela época, naquele momento. Ele assistiu várias vezes aquele filme. Com o tempo, isso mostrou que estava afetando ele de verdade. Ele começou a falar sozinho e insistir que as pessoas chamassem ele de Vamp. Esse era o novo nome dele, Vamp. Mas, novamente, isso não mudou nada a amizade dos dois meninos. Eles ainda se viam regularmente. De vez em quando, o Thomas fazia uma brincadeirinha quanto a isso dos vampiros. Ele não levava a sério, né? O Alan levava muito a sério. Pra ele era como se ele tivesse descoberto um novo mundo, mas pro Alan era só um filme, né? Ele entendia que era só uma história, só um filme bobo, mas o Alan não, ele levava bem a sério. No dia 11 de dezembro de 2002, era uma quarta-feira, o Thomas McKendrick, de 21 anos, saiu da casa da mãe, Sandra, em West Lothian, na Escócia, e ele não disse aonde ia, porque, como toda vez, ele só ia na casa do amigo, voltava à noite, era normal. A mãe já sabia que quase sempre quando ele saía assim, vou e já volto, ele nem dizia onde ia, porque ele provavelmente ia na casa do amigo, ou então ia sair com esse amigo, alguma coisa assim. Então, ela sabia que ele voltaria logo. Porém, naquela noite, ele não voltou pra casa. Na manhã seguinte, também não. E ele nunca voltou, então ela resolveu chamar a polícia e dar ele como desaparecido. Durante as buscas pelo Thomas, a Sandra foi ao shopping comprar comida e outras coisas para ajudar nas buscas, quando esbarrou em um amigo do Thomas, o Alan. Eles eram amigos há muito tempo, então ela achou que ele quisesse conversar sobre o desaparecimento, sabe? Ela não tinha
ela não conversava muito com ele era um amigo do filho, mas ela sabia que eles eram muito amigos, já que o filho saía muitas vezes por semana pra vê-lo, pra ver esse amigo. Então ela achou que ele iria conversar sobre o desaparecimento. Mas o Allen apenas pediu pra ela o chamar de Vamp. E depois ele perguntou pra ela se ela sabia qual era a melhor maneira de remover manchas de sangue da roupa. A Sandra sabia que o Allen tinha esses problemas, esses transtornos de personalidade, então ela não levou ele muito a sério, mas ela ficou preocupada e a polícia acabou entrevistando ele mais de uma vez. No início de 2003, os policiais resolveram fazer uma busca na casa do Allen. Ele havia dito que viu o Thomas uma semana depois do seu desaparecimento, o que não fazia sentido, ninguém tinha visto ele, tipo, nem na rua, ninguém falou que tinha visto ele, mas o Allen dizia que tinha visto. Eles encontraram coisas estranhas na casa dele. A principal coisa que deixou os policiais bem preocupados com a saúde mental do Allen em si foi um livro chamado Blood and Gold, ou seja, Sangue e Ouro. E esse livro estava cheio de anotações que não faziam muito sentido. Eu vou ler algumas das coisas que ele anotou nesse livro. Por exemplo, então, o sangue é a vida. Eu bebi o sangue e ele deve ser meu. Eu vi o horror. Coisas que a gente anota no livro, sabe, quando a gente está estudando. No dia 18 de janeiro de 2003, a polícia encontrou o corpo de um homem. Após a autópsia, foi confirmado que aquele era o corpo do Thomas. Ele havia sofrido trauma forte na cabeça e 42 facadas na cabeça, no pescoço e no torso, no tronco. A autópsia também determinou que ele estava morto fazia um mês exatamente, ou seja, ele foi morto praticamente no mesmo dia em que ele desapareceu. Saiu de casa e foi morto naquela mesma noite, tornando o que o Allen disse quando ele disse que viu o Thomas uma semana depois do seu desaparecimento impossível, a não ser que ele tenha visto o Thomas morto. A polícia decidiu prendê-lo como suspeito de assassinato. Na viatura, a caminho da delegacia, o Allen perguntou a um dos policiais como ele achava que o dia seria, como ele achava que terminaria essa investigação. O policial estava meio que ignorando, não queria dar esperanças nem dar os detalhes da investigação para um suspeito, né? Então o Allen disse para ele: eu vou pegar 20 ou 25 anos por isso, por fazer o que eu fiz com o martelo e a faca, mas eu tenho a alma dele. Eu bebi o sangue dele e comi sua cabeça. Tinha sangue para todo lado e eu o enterrei na floresta. Ele disse isso na viatura, a caminho da delegacia. O Allen confessou formalmente. Ele disse que matou o Thomas com uma faca de cozinha, colocou seu corpo em uma lata de lixo e o levou até a floresta às 2 da manhã para enterrá-lo. Agora, quando perguntaram o porquê dele ter feito isso, é que ficou interessante. O Allen disse que a Akasha, rainha dos vampiros, rainha dos condenados do filme, foi até ele à noite e disse que ele poderia se tornar um vampiro se fizesse um sacrifício. Ele resolveu sacrificar o Thomas para poder viver para sempre com a Akasha no reino dos vampiros, o reino dos condenados. Essa foi a explicação dele. Naquele dia, o Thomas apareceu para jogar videogames sem saber de nada, e o Allen pegou a faca da cozinha, bebeu o seu sangue e comeu parte da sua carne. Foi isso que ele fez. Ele queria virar vampiro e ele conseguiu, aparentemente. Ele foi em julgamento em outubro de 2003. Na frente do juiz, ele foi questionado mais uma vez. O Allen disse, na frente do juiz, que acreditava sim que havia se tornado um vampiro e que agora ele era imortal. Após ser avaliado psicologicamente, ele não foi considerado insano, apenas fantasioso. Ou seja, ele não estava em um momento de insanidade, ele apenas era fantasioso. Então era realmente como uma religião. Ele acreditava que essas fantasias
podiam se tornar reais. Ele tinha essa crença mesmo de que os vampiros existiam e que ele podia sacrificar alguém para se tornar um vampiro. Mas ele não era maluco, era uma crença. É diferente. No fim, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. No dia 15 de novembro de 2004, Allen Menzies foi encontrado morto na sua cela. Ele se enforcou com os lençóis da sua cama. E assim termina essa história. História bem louca. Pois é. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado por me assistir. E eu tenho uma perguntinha mínima para fazer para vocês. Como vocês se sentiriam, quem tem a possibilidade, é claro, não tô obrigando, eu tô só realmente perguntando, se vocês pagariam pelo meu conteúdo, se vocês pagariam dinheiro pra me assistir? É uma pergunta que eu estou fazendo pra vocês. Eu vou colocar um poll de votação aqui no izinho. Se você clicar nesse izinho, você pode votar se você pagaria, tipo, R$2 por mês, assim, pra me assistir. Se isso é uma possibilidade pra você, se você consideraria isso, se você considera que o meu conteúdo é monetizável nesse sentido. Porque eu tô querendo saber se existe isso aí na mente de vocês. Eu tô pensando nas minhas possibilidades, ok? Muito obrigada por assistir, muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, muito obrigada se você respondeu a votação aqui em cima, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!